Paz do Senhor para você, professor discipulando. Estamos aqui para mais uma aula, a terceira lição do primeiro ciclo de mais um trimestre do discipulando deste segmento tão especial, marcado, por uma composição heterogênea, pessoas de diferentes faixas etárias, e estamos aqui na qualidade de orientadores. Estamos aqui também com algumas propostas, com alguns subsídios para dar dicas aos professores deste segmento, desta classe, do discipulado. E estou aqui com o meu amigo e irmão, o professor Douglas Nilson Moraes, e estaremos somente nós dois, meu querido. A paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Ali, Pai do Senhor a todos os professores que semanalmente têm nos acompanhado e têm caminhado conosco nessa jornada. Esperamos em Cristo que seja mais um encontro de crescimento para nós, primeiramente, e também para você que vai ser alcançado através dessa nossa reflexão aqui. Graças a Deus. Meus queridos, estamos aqui na lição número 3, cujo tema é Quem é Jesus? Na lição anterior, inclusive foi da nossa participação, produto do nosso encontro, do nosso podcast, o nosso assunto, a nossa matéria, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. E hoje, tratando especificamente sobre a identidade de Jesus, quem é Jesus, professor Douglas Nilson, alguns autores chegam a comentar, ou Jesus, ele seria alguém insano, pelas coisas que ele fez e falou, ou ele seria uma pessoa que usou de má fé, profundamente de má fé, um grande enganador, um grande embusteiro, mas sabemos que essas duas, Jesus, ele foi uma pessoa, uma personalidade, foi e é uma personalidade incrível, e sabemos que ele não foi um insano, porque um insano jamais, alguém, um louco, alguém privado do juízo, jamais falaria as coisas que ele falou e faria as coisas que ele fez. Por outro lado, ele não pode ter sido alguém, um embusteiro, um enganador, porque alguém que corrompeu a humanidade, a consciência daqueles que o seguiram, porque tudo que ele ensinou e fez é incompatível com esse tipo de tese, de teoria. Então, é uma personalidade extraordinária. História humana, ela tem esse marco, antes e depois de Cristo, e a aula de hoje, ela poderia, esse podcast, e a aula que o professor terá a oportunidade de ensinar no próximo domingo, é uma aula muito rica, Tá tanta coisa para dizer, sobre quem é Jesus e o impacto que ele deixou. E aí, professor Douglas, o que a gente pode já elaborar, assim, um professor a título de introdução, diante dessa pergunta, quem é Jesus? O Eli e demais professores, partindo do título desse ciclo que nos diz Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, veja que não saber quem é Jesus pode levar o novo discípulo, o novo convertido, a caminhos que podem levá-lo à morte. Então veja que é uma pergunta que é tão simples para quem conhece. Mas muitas vezes, se você chegar e perguntar a algumas pessoas quem é Jesus para você, muitas respostas podem surgir que não condiz com a verdade. Quem é Jesus? Porque dependendo do meu estado de espírito, eu posso dar uma resposta que não tem nada a ver com quem é Jesus. Porque Jesus, ele não é condicionado ao meu estado de espírito. Então, essa doutrina, a doutrina de Cristo, ela é por demais importante, é uma doutrina central, porque qualquer fragilidade que o nosso novo convertido, o nosso professor, ele tenha
sobre a pessoa de Cristo, isso pode comprometer o crescimento do novo convertido. Então, essa pergunta, como você falou, é uma pergunta que vai dar muitos desdobramentos, mas existem questões históricas, como você já começou a adiantar, sobre a pessoa de Jesus, e toda a verdade sobre ela tem uma fundamentação bíblica. Imagina que você falou aí 2 pontos, embusteiro ou enganador, mas imagina, se Jesus fosse alguma dessas características, alguma dessas qualidades, certamente haveriam muitos escritos desconstruindo isso que a Bíblia fala. Mas veja que até os opositores de Jesus, nos tempos de Jesus, chegavam a ficar admirados diante da sabedoria, da forma de relacionar, de argumentar. Então, é como eu estava lendo agora um livro que o escritor diz que o Evangelho de Marcos ele vai apresentar a admiração das pessoas por Jesus. Em cada ato de Jesus, as pessoas ficam admiradas, a ponto de Jesus, até na morte, o homem vê-lo e ficar admirado. Como é que alguém vai admirar-se com a morte de outra pessoa? E aquele homem fica boca aberta a dizer: esse realmente era o Filho de Deus. Então, Jesus, ele tem muitas verdades. Vamos tentar, no tempo que temos aqui, falar um pouco dessas verdades, que não serão conclusivas, mas é um ponto de partida para você, professor, buscar transmitir para o seu aluno. Então, é uma pergunta, professor Douglas Nilson, provocadora, né? Quem é Jesus? A identidade de Jesus, o Jesus da história, a história de Jesus. E a gente tem que ter cuidado para não fazer essa dicotomia. Nós, principalmente nós que aceitamos as escrituras como normativas, né, para a nossa mente, para aquilo que falamos e fazemos. Pensamos, falamos e fazemos. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Meu querido, discutindo aqui um pouco, né, refletindo sobre o objetivo desse primeiro tópico, né, o Filho do Homem. Temos comentado alguma coisa sobre a pergunta, o caráter provocativo dessa pergunta e que dá margem para muitas respostas, mas que nem todas as respostas seriam coerentes com o que a Bíblia apresenta sobre quem é Jesus. Aí o objetivo aqui é demonstrar com o auxílio das profecias quanto Deus nos ama, pois providenciou uma nova referência do que significa o ser humano. E, especificamente, o Evangelho de Lucas, ele tem essa proposta, né, de mostrar o verdadeiro Jesus como homem perfeito, né? Aquilo que Deus ele idealizou para o ser humano, né? Para Adão, que nós tínhamos constatamos ali já na biografia de Adão, e Adão depois não teve seu caráter aprovado, foi criado em santidade e retidão, mas uma vez submetido ao teste, foi reprovado. Não teve o caráter aprovado. E nós temos um segundo Adão, nós temos a profecia lá do Éden, que já antecipa a mensagem do Evangelho, o Redentor, né? A vinda de um Redentor, alguém que nasceria da mulher, um descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Temos uma série de profecias. O Antigo Testamento ele antecipa a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, o Logos encarnado, de diversas formas, né? Tipologicamente, né? Nós temos instituições, objetos, eventos no Antigo Testamento que apontavam para Cristo, né? Instituições, objetos, eventos com estatuto, digamos, terreno, que apontavam para uma realidade celestial e que tiveram um clímax, né? O seu ponto de culminância na revelação de Cristo. Deus, ele até Moisés se revelou, a regra da revelação era a teofania. Aí, a partir de Moisés, nós temos a mensagem profética, uma cadeia de profetas desde Moisés. Aí já foi previsto o ofício que haveria de surgir dentre os irmãos ali, dentre os judeus, um profeta semelhante a Moisés.
Então, nós temos também os ofícios que antecipam Jesus, né? O ofício profético, né? O ofício sacerdotal e o ofício real. Tudo isso aí apontando para Jesus. Os líderes do Antigo Testamento, mesmo os virtuosos, né? Que sabemos que em algum momento eles tiveram um momento de fraqueza, de fracasso, e tudo isso nós percebemos a necessidade de um Salvador, a necessidade de um herói, a necessidade de um rei, né? E Jesus, na qualidade de rei, haveria de subjugar o pecado, na qualidade de sacerdote, ele haveria de se oferecer como um sacrifício definitivo para Deus, em nosso lugar. E como profeta, o profeta ele representa Deus junto ao homem, deveria ser aquele que haveria de nos revelar a vontade de Deus. Então, o Antigo Testamento é esse processo de preparação para a vinda de Jesus. E em tudo isso também nós vemos que esse título, né, o Filho do Homem, né, foi também previsto, é um título que nós encontramos no livro de Daniel, na profecia de Daniel. Encontramos também abundantemente no livro da profecia de Ezequiel. Mas o objetivo da lição aqui é destacar essa questão das profecias. Né? O que nós poderíamos comentar, meu querido, sobre isso? Ali, eu ainda queria voltar sobre a pergunta principal, porque muitas vezes o nosso aluno pode concluir algumas respostas sobre quem é Jesus. Por exemplo, Sim, alguém pode dizer, Jesus é meu tudo. E dizer que Jesus é o tudo, isso é muito abstrato, não vai refletir o que Jesus é. Ou então alguém pode dizer, Jesus é Pai. E quando nós entendemos bem a doutrina da Trindade, vamos compreender que Jesus não é Pai. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Então, Jesus ele tem uma posição estabelecida na Trindade. sim, Ou então alguém pode dizer, Jesus é meu grande amigo. E para eu expressar que Jesus é meu grande amigo, eu preciso desenvolver uma relação com ele. Uma relação que fortaleça essa amizade. Senão, eu vou dizer, mas se eu não tenho essa relação, como é que eu posso ser amigo de que eu não busco ter uma relação? Então, poderíamos, em contrapartida, dizer que Jesus ele é Salvador, que é o que nós vamos pincelar nessa lição. Mas também ele é Senhor. Veja que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. E Jesus, ele também é Senhor da nossa vida. E esse é o papel que está estabelecido para ele. E também Jesus, ele é o Messias esperado, né? Nós, na lição anterior, fizemos toda uma trajetória do Antigo Testamento até a chegada de Jesus. Então, Jesus é esse Messias que Israel esperava, e esse Messias já veio, nós já estamos desfrutando da vinda do Messias, do seu ato salvífico e esperando o seu retorno para estarmos com ele eternamente. Então, o aluno ele precisa compreender bem quem é Jesus para não confundir nos conceitos de forma de minimizar Jesus ou colocá-lo em uma posição que fica até difícil compreender que ele é uma pessoa e que ele tem características peculiares dentro da Trindade. Dizer que Jesus é meu tudo parece até uma referência à crença, por exemplo, do orientalismo, das religiões orientais, é o impessoal, tudo, Sim, sim. né? Porque esse pronome definido, né? Tudo, Jesus é meu tudo. Sabemos que nele vivemos, existimos e nos movemos, né? Mas a gente precisa se ater à linguagem da revelação, né? A linguagem escriturística, e não ultrapassar, né? Nem abusar dela, nem Isso. abusar da linguagem bíblica. E existe um modismo hoje religioso, é justamente o homem tentar adequar Deus a si mesmo. Sim. Por exemplo, querem fazer de Jesus, por exemplo, um ativista político. Por exemplo, há quem diga comunista. E muitas vezes encaixar, porque é como certa vez Achar na ideologia. encaixar na ideologia. Nós
muitas vezes, queremos trazer um conceito de Jesus de algo que já está definido. É como certo escritor outra vez disse o seguinte, às vezes a pessoa usa até uma temática de um livro bem famoso, aquele Em Seus Passos, o que faria Jesus, acho que você já ouviu falar. E certo escritor diz o seguinte, que é perigoso quando nós queremos convencionar o que faria Jesus, porque fica parecendo que há uma resposta de Jesus para cada realidade da vida, quando na verdade a Bíblia já tem princípios, já tem direcionamento. Eu não preciso perguntar, como Jesus faria nesse contexto. Eu preciso conhecer a Bíblia, como Jesus se portou em seu ministério, quais valores ele defende para uma vida de santificação. Então, quando eu compreendo isso, eu não preciso ficar com essas perguntas, muitas vezes retóricas. Jesus passaria o sinal vermelho? Jesus atrasaria isso? Porque a gente está querendo encaixar Jesus em um conceito que Jesus é muito acima disso. E ele deixou isso claramente nas Escrituras. Na verdade, Tobias, tem uma obra que o Jonas Madureira, Sim, é esse e é o sobre discípulo. discipulado. Ele É critica esse isso. livro. É esse Ele livro diz mesmo. que isso aí seria especulação, né? Porque o caminho para o discipulado é a mimese, é a imitação. Isso. É E você ver você o não que. tem como saltar. Eu que Sim, sou um cristão do século, uma realidade, digamos, mais contemporânea, né? sim. Eu não tenho como usar de um salto, ou fazer um salto para aquela realidade do dia de Jesus, para ter um contato direto sobre como Jesus falaria ou faria determinada coisa, deixaria de fazer. E ele disse que isso é impossível, até porque Jesus não escreveu, Sim. né? Não deixou nenhuma obra escrita, e o que nós sabemos de Jesus é mediado pelo testemunho apostólico. Então não tem como eu, diretamente, sem a mediação apostólica, conhecer, para tentar responder essa pergunta, o que Jesus faria em meus passos, o que faria Jesus, né? Então, E ele diz que veja, esse caminho é o caminho da especulação. e veja se Jesus tivesse, se algum dos apóstolos tivesse atentado em escrever a oração de Jesus. Veja que nós não iríamos imitar o princípio. O que Jesus está querendo, o que a palavra vai dizer? Que nós precisamos imitar Jesus em seu ato de devoção, de oração. Não é imitar Jesus em repetir a sua oração, porque a oração é algo muito de foro íntimo. Não dá para eu ouvir a sua oração e querer transmitir a sua oração. Essa questão da oração vai entrar no tópico 3. É verdade, vamos voltar. Aliás, me desculpe, acabei misturando aqui as lições. Na verdade, esse é assunto da próxima Da lição, próxima é lição, sobre a relação de Jesus com o Pai. com o Pai. Jesus nos dando exemplo de oração, né? Ele, como alguém que era manso, humilde e que se submeteu ao Pai na sua missão e tal, no seu sofrimento. Vamos lá, meu querido. Temos aqui discorrido bastante sobre essa noção, né? Tentando aqui responder quem é Jesus. Quem é Jesus? Estamos aqui tentando responder com base nas Escrituras. Na aula passada, nós fizemos uma panorâmica do Antigo Testamento e hoje aqui eu pincelei rapidamente e retomamos aqui essa discussão sobre Jesus como sim, as tentativas contemporâneas de se responder essa pergunta, né, quem é Jesus, o reducionismo que deve ser evitado. Por exemplo, Jesus é o quê? Jesus era um simples mestre. Ou seja, Jesus veio só para ensinar o que é uma ética, uma nova moralidade. Não foi só isso. E como você bem colocou, Douglas, Jesus é Senhor. Isso. Senhor. E quem é seguidor de Cristo deve submeter. O que é o cristianismo? É você submeter todo fenômeno cultural. Né? A Bíblia diz que quer comer, quer beber, quer passar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Né? Você submeter cada fenômeno cultural ao filtro do cristianismo. Ele, aí, E ainda, viver dentro daquela perspectiva vocação cristã. Pois não. e aí, dentro ainda dessa questão de quem é Jesus, né, um ponto, acho que isso está mais ligado ao segundo ponto da lição, quando nós poderíamos pensar na questão da dupla natureza de Cristo, né? A humanidade Sim. de Cristo.
porque desde dos idos da igreja, dos primeiros dias da igreja, havia muitos ensinos que destoavam, né? Por exemplo, Sim. os ebionistas, que consideravam Jesus como um profeta elevado e insistiam na necessidade de seguir ritos, lei judaica para obter a salvação. Que isso, nas próprias cartas paulinas, Paulo vai combater alguns que querem manter as práticas judaicas, né? O judaísmo como um ponto importante no processo de salvação. Então, há muitos que defendiam Jesus, alguns extremos. Uns viam Jesus apenas como um profeta e outros defendiam que Jesus era apenas, ele não teve uma humanidade. Acho que eram os docetistas, que Jesus não teve uma humanidade, eles era apenas assim um espírito, algo abstrato, né? Algo ilusório, Fantasmagórico, né? Um pouco é, aparente. um pouco aparente. Então, veja que nós aqui estamos num campo mais racional de alguns aspectos de Jesus, mas veja que essa é uma discussão que ela vai ter eh, muitos caminhos ao longo da história da igreja cristã, né? Sim. E o que dizer dos líderes de religiões, né? Sim, Nenhum deles teve a sua existência no mundo antecipada profeticamente e com tanta riqueza de detalhes. isso. Aspectos da vida, obra, sofrimento, onde ele haveria de nascer de uma virgem, etc. Tudo isso foi antecipado. Isso não aconteceu com nenhum líder religioso. Também, se você considerar o milagre da ressurreição, o evento da ressurreição, isso não aconteceu com nenhum outro líder religioso. Aqui estamos tentando responder a pergunta: quem é Jesus? É incomparável. É Deus verdade. e homem, né? Incompreendido pela elite religiosa, recebido por gente simples, né? E Jesus disse, né, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas dos sábios, aqueles que se julgam e que se veem como sábios, instruídos, entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E os próprios seguidores de Cristo em seu ministério tinham uma imagem superficial de quem ele próprio era, né? Porque eles Sim, os próprios esperavam apóstolos, né? o próprio apóstolo, né? Eles Por exemplo, esperavam, você tem um publicano, sim, alguém tido como traidor, ali no colegiado apostólico, e você tinha um zelote, que para ele era totalmente contraditório, né? Essa é, inclusão, essa alguém, inclusão, um nacionalista, né? Um sim. nacionalista, entendeu? E ainda mais que se esperava Jesus, eles esperavam Jesus como alguém que viesse tomar poder, e Jesus ele vem com uma ação pacificadora, digamos assim. E sempre eh, usando os argumentos e pregando um reino vindouro, quando na verdade eles queriam um reino terreno. Então, a partir dos seguidores de Jesus, você vê essa habilidade de Jesus, essa sabedoria com que ele selecionou aqueles homens que influenciaram os continentes, né? Aí o cristianismo, a religião universal, o evangelho, né? Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação confessando a fé cristã, e a gente se une em louvor, em adoração, em devoção, a gente reconhece outro cristão, outro seguidor de Cristo, né? E todo mundo crendo no mesmo Cristo. Jesus disse na oração sacerdotal, né? Foi importante aquele seu comentário inicial sobre quem é Jesus, que é uma pergunta fundamental. Sim. João 17:3, né? Jesus em oração disse, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, a teu Filho a quem enviaste. Ou seja, o monoteísmo, só existe um Deus e um mediador. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus disse, né? Quem vê a mim vê o Pai.
E aí ele já está apresentando-se como o próprio Deus, né? O próprio E, Deus, e a lição vai falar, o que que era significa blasfemo, né? Para que era uma aquela blasfêmia, geração, para aquela elite religiosa. porque eles não conseguiam imaginar que o Messias fosse Deus. Então, eles imaginavam que esse que viria seria como Davi, mas alguém de uma linhagem e totalmente humano, que iria ter ações humanas, um exército humano para tomar um poderio humano. Então, veja que até nos dias de hoje, nós nos deparamos com pessoas, e como estamos lidando com uma classe que é bem sensível e precisamos fortalecer esse ensino para eles, porque muitos deles podem vir de uma realidade em que Jesus, ele é tudo que Jesus não é. Dependendo do conceito de cristianismo que essa pessoa tinha, do segmento religioso de onde ele vem, Jesus ele Jesus politicamente correto. poderia ser um politicamente correto, ou então um Jesus a, além dessa humanidade que não vai interferir nas suas escolhas, não vai se importar com isso, um Jesus que Jesus tolerante, inclusivo, inclusivo, que é relativista, né? Um Jesus relativista relativista, que vai revolucionário. revolucionar. Então, assim, é preciso ter cuidado, e ainda mais diante de um contexto de país que nós vivemos atualmente, pós um período eleitoral, iniciando uma gestão política, e claro, não é o nosso espaço enfatizar isso, mas diante de tudo isso, e o que nós vemos a nível mundial, cada vez mais o pecado se alastrando, a liberdade sendo infiltrada até mesmo em muitos segmentos religiosos. Então, Jesus ele precisa ser bem fundamentado essa verdade, e talvez o professor ele precise mais do que se concentrar em fazer um histórico, talvez ele precise se concentrar bem nessa pergunta e Em questões iniciar contemporâneas, iniciar procurando conhecer o coração dos alunos, porque sim. quando ele faz essa pergunta aos seus alunos, ele vai ter um cenário do que eles creem, para assim poder desconstruir e apresentar a verdade que é absoluta. Douglas, outra coisa, assim, outro elemento que foi contra a expectativa daquele pessoal, né, daquela geração. É por isso que a palavra da coisa é loucura para os que se perdem, né? Por exemplo, quem diria que Deus onipotente iria resolver o problema do mal com sofrimento, com fraqueza, né? E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então você tem os gregos buscavam sabedoria e os judeus sinais, né? Aí Jesus ele se permite, né? Se permite ser crucificado, porque nós temos a obediência ativa e passiva de Cristo, né? Ele obedeceu à lei, obedeceu até o princípio por trás da lei. Na verdade, desde a encarnação, né? Você tem a humilhação de Deus, né? Deus se acomodando à finitude, né? Para se revelar ao homem e se relacionar, se permitir até ser tocado. E você vê a vida dele, né? Ele sendo descrido, né? Desacreditado. Os próprios parentes de Jesus, os próprios irmãos não criam nele, Sim. né? Ele Tinha enfrentava entre os resistência, apóstolos um traidor, enfrentava um resistência traidor. até entre os seus, né? Enfrentava Foi resistência até. negado por Pedro, abandonado pelos discípulos, foi crucificado, foi cuspido, esbofeteado, julgado, condenado, né? E teve uma morte digna de um escravo, porque um romano não poderia ser crucificado. Digna de um escravo delinquente, malfeitor, execrável. Então foi uma morte ultrajante, afrontosa a que ele teve. E há quem fale, há um livro
Acho que é Cristianismo em Crise, que o escritor ele vai fazer assim recortes de falas de várias pessoas, e dentre algumas ele vai citar que algumas pessoas defendem equivocadamente que a vinda de Cristo, digamos que foi um plano B de Deus, quando na verdade, e por isso que nós falamos na lição anterior, como é importante nós conhecermos o plano salvífico desde o Éden, Sim. porque aí nós vamos ver que nada, tudo é novo para quem está acompanhando a história, mas para Deus nada é surpresa. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano estabelecido e apenas como nós somos temporais, os fatos vão acontecendo segundo a temporalidade, enquanto para Deus tudo aquilo já estava previamente definido, Passado, presente e futuro estão ali simultâneos para Deus, né? simultâneo Deus, para ele Deus. existe para além do tempo e da história. Então Jesus E ele não veio, Jesus não veio como, porque veja como nós sobre uma pergunta nós temos muitos desencadeamentos. Jesus ele não veio como alguém para vencer e por algum motivo ele perdeu. Porque se alguém pode ter esse olhar equivocado. Jesus veio para vencer e por algum motivo perdeu. Olha como o relativismo pode desconstruir uma verdade que é absoluta. Jesus veio, quis montar uma equipe, essa equipe não foi muito com ele, teve um até que o traiu, ele em algum momento ficou só, perdeu, mas esse era o plano que acontecia. Quando, na verdade, olhando nos Salmos, olhando nos livros proféticos, vemos que tudo isso estava construído, desenhado em um projeto e a gente apenas acompanha. Para nós, tudo isso é mais bem solidificado porque nós temos a revelação completa, a escritura completa, coisa que um os, privilégio que o, o, a igreja, aqueles os primeiros cristãos só tinham o Antigo só Testamento, tinham o Antigo Testamento, então é uma situação totalmente distinta. E por isso a nossa responsabilidade é maior. maior, maior. Pois é, meu querido, aí você tem Deus assumindo a forma humana, tomando sobre si a humanidade. Ele não possuiu um corpo, né? Não foi um caso de uma possessão, Sim, né? É, o Logos, né? A segunda pessoa da Trindade, ela tomou essa forma humana, tomou sobre si a humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É até equivocada aquela terminologia, 100% Deus e 100% homem. Na verdade, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. verdadeiro homem. Né? Luz de luz, Deus de Deus. Né? O Logos encarnado. Você tem o Deus, que estava no princípio com Deus, o Logos criador, é o mesmo Logos redentor. O Deus que criou todas as coisas, o autor aos Hebreus diz no capítulo 11 da sua carta, né? Pela fé entendemos que os mundos foram Foram feitos criados. pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não foi feito do que se vê, do que se vê. Então, tudo foi criado pela palavra de Deus, no princípio era o verbo estava com Deus. Né? Aqui eu O estou fazendo verbo, referência a esse estado pré-encarnatório. sim. E Jesus, né, a segunda pessoa da Trindade, era feliz, sumamente feliz, experimentando uma felicidade infinita. Não tinha necessidade nenhuma. Mas Deus, né, aprove a Deus trazer existência, o universo, com o homem, e que esse homem passaria a existir conforme a sua imagem e semelhança, mas esse homem transgrediu, mas Deus não foi pego de surpresa. E a Bíblia fala do cordeiro que foi morto, né, cujo sangue, né, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, né, mas que se revelou na plenitude dos tempos. Porque Deus ele tem um plano, tem tudo sob controle, e a história ela tem essa finalidade, ela caminha para um fim, e o fim é Deus ser glorificado. Então, Jesus é essa personalidade maravilhosa. Já E, citamos aqui líderes de religião, né, aspectos do ministério e da vida dele, né, porque ele foi poderoso em palavras e obras, incomparável.
E dentro dessa fala sua, um ponto a mais, até para fortalecer essa verdade de Jesus humano, é que a Bíblia fala de Jesus no seu nascimento. Porque Sim. imagina como isso seria confuso se nós não tivéssemos informações do nascimento de Jesus. Alguém poderia dizer que ele foi um corpo que surgiu, mas o nascimento vem para confirmar que ele teve um nascimento humano, mas sem ser gerado por uma relação humana. Não herdou a natureza Não herdou pecaminosa. a natureza pecaminosa, mas E não humanizou-se pecou, né? E e não não pegou, não pecou. pecou, porque a Bíblia diz que ele era santo, como nenhum outro foi cheio do Espírito Santo, como nenhum outro foi, e como Deus tinha uma natureza imutável, então não poderia passar do estado, né? Perder o atributo da Sim, santidade, da pureza, ele não jamais, né? Então ele era tentável, mas não pecável, né? não Uma coisa é você pecava. falar da tentabilidade do Redentor, do Salvador, outra coisa é você falar da pecabilidade. Ele se assemelhou ao Pecabilidade. homem em todos os Quem de vós me aspectos, convence de pecado, Alice? Quem de né? vós me convence de pecado? Ele se associa a esse, ao homem em todos os seus aspectos emocionais, tanto é que ele Sim. teve fome, teve Na sua expressão sede, mais perfeita, né? Eu mais poderia dizer, perfeito. digamos assim, até questão de temperamento, de personalidade, tudo que nós identificamos uns nos outros, existem aspectos, traços positivos e negativos de Sim. personalidades, né? Excessos, né? E, digamos, espécies de carência, né? Alguma coisa que fica a desejar, mas em Cristo você é como se Jesus tivesse o somatório dos Isso. aspectos positivos de todas as personalidades, porque é uma personalidade cativante, E você, incomparável, inigualável. e você falou aí um aspecto, carência, e nos dias atuais isso é muito pertinente, porque veja, Jesus humanizado, Jesus homem, que abdicou da sua glória, você não vê Jesus em algum momento com carência emotiva. Jesus assim reclamando porque os seus discípulos estavam esquecendo ele. Diante de uma sociedade que nós muitas vezes estamos eh, potencializando muito essas questões, a autoestima, a baixa É, autoestima. Então você não vê esses aspectos em Jesus. é um ego resolvido, né? Um ego perfeito, ego Sim, satisfeito, né? E ele veio aqui, como falei, né? Desde essa humilhação, essa condescendência, Deus se condescendendo, se acomodando à nossa finitude, desde a encarnação, ele se humilhando, obedecendo à lei, ativa e passivamente, sofreu por nós, foi crucificado, depois foi sepultado, né? Sepultado, experimentou ali o abandono de Deus. Por um momento, ele deixou de usufruir ali daquele cuidado do Pai, né? Porque ali ele experimentou ali as agruras da morte, do inferno, isso. por todos nós. Tomou sobre si nossas dores, nossas doenças, nossa maldição, se fez pecado por nós, mas depois nós temos a exaltação dele, né? Ressuscitando ao terceiro dia e ascendendo aos céus. E se fôssemos falar até já em fechamento, para a Sim, pergunta introdutória, quem é Jesus? Uma grande verdade que ele deixa para nós em seu ministério terreno, e isso para imitá-lo, é que todas essas questões de vazios existenciais que nós estamos falando, Jesus ele nos ensina a não viver nessa dependência, mas fazendo o quê? Dependendo do Senhor. Então, o que leva Jesus a não ter esse sofrimento, humanamente falando, porque ele era preenchido pelo Senhor. Então, o Senhor preencheu, o Senhor completava. Então, nos nossos dias, o que nos leva muitas vezes, levam a sociedade muitas vezes estarem esvaziado ou procurando, talvez até o novo convertido ainda com esse dualismo, procurando
coisas para lhe satisfazer, uma luta, uma adversidade que ele viveu lá fora, ele vem para Cristo, mas querendo resolver aquela adversidade. Então, esse Jesus, ele nos deixa uma verdade, que os problemas eles podem até resolver, mas o que vai saciar nossa alma é o preencher-se de Deus. Então, é esse Jesus que deixa essas verdades, esses relances para nós podermos captar. Professor Dorins, eu vou aqui já concluir, Sim, né, e quero aqui deixar só essa reflexão, porque Jesus deveria ser Deus, porque Deus teve esse plano, né, de encarnar-se, né? Deus, o Deus homem, né? Se não fosse homem, não experimentaria a morte. E se não fosse homem, como é que ele poderia ser exemplo para nós? Um exemplo concreto para seguirmos, tá certo? Então, homem. Agora, por que deveria ser Deus? Sim, homem também para ter algo em comum conosco. Empatia, empatia. Agora, por outro lado, ele deveria ser Deus. Por quê? Porque se não fosse Deus, não poderia ressuscitar. Se não fosse Deus, também não poderia triunfar diante das tentações. E se não fosse Deus, o sofrimento dele não teria valor expiatório. Como é que o sofrimento dele... Porque uma pessoa boa pode morrer por outra. Mas desde quando o significado da morte dessa pessoa, a aplicação, serviria para me livrar da morte eterna? Então só Deus pode fazer isso. Resolver o problema do mal. E Deus venceu a morte morrendo. e Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, vai dizer algo que de certa forma, consolador diante das adversidades. E corrobora com isso que você está falando. Como é que eu poderia buscar socorro em alguém que não viveu as agruras que eu vivo? Mas Hebreus, o escritor vai dizer assim, que ele em tudo foi tentado, pode compadecer-se das nossas dores, porque ele compreende a nossa dor. Não há uma dor que ele não tenha compreendido, ainda que a dor seja em aspecto distinto, mas ele entendeu a completude da dor. Então, ele tem como nos consolar adequadamente, Solidariedade. porque ele compreendeu isso no seu âmago. Sim. Eu acho que é isso. O professor pode ter outros encaminhamentos, mas esta pergunta é algo que deve ficar bem latente na mente dos nossos alunos, para que ele possa até, por sua curiosidade, procurar refletir sobre essa verdade que é absoluta. Quem é Jesus? Obrigado, professor Douglas Nilson. Aqui a nossa palavra de encerramento. A Deus nossa gratidão. E, meus queridos, então, até o próximo encontro, quando estaremos estudando a lição número 4, o caráter de Jesus. Amém. A paz do Senhor Pai do Senhor, para até a todos. próxima.